Amém, glória a Deus. Quantos estão felizes? Amém, eu estou muito feliz. Mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos e partilhar dessa palavra também é um privilégio, é muita alegria que eu estou aqui, também com muita responsabilidade. Nossos pastores, né, como talvez tenham percebido, hoje não estão aqui, eles estavam em um retiro para pastores, né, foi muito bênção, né, nós cremos nisso, que conseguiram desfrutar bastante. E como estavam nessa função, não conseguiram chegar a tempo, mas os pastores não estão, mas os filhos dele representam aqui na casa. Amém, irmãos? Então, hoje eu gostaria de dar continuidade na última pregação. Quem lembra da última pregação? Foi sobre o Pai Nosso. Vocês lembram a oração do Pai Nosso? Em que o nosso pastor Tom, ele veio com o começo ali antes. Ali em Mateus 6, pode abrir para nós, por favor? Mateus 6. O pastor Tom, ele ministrou ali do versículo 5 até mais ou menos o 9, ali onde ele teve essa introdução falando sobre a questão da hipocrisia, de não sair gritando, orando aí, querendo a glória dos homens. Vocês lembram disso? Quem estava aqui no último domingo? Amém? Falou ali a questão de como orar de fato, né? Como que a gente deve se achegar ao Senhor de fato. Também falou ali sobre a questão das vãs repetições, sobre ficar repetindo falas, como os gentios fazem, as pessoas que não conhecem ao Senhor fazem. Repetem orações, repetem coisas como se aquilo ali fosse surtir algum efeito. Mas a gente entendeu na ministração passada que de nada vale isso, né? Se não tem um coração realmente intencional, se não tem um coração que se achega ao Senhor, a orar ao Senhor, a pedir algo para o Senhor, a falar com o Senhor de forma intencional, de forma realmente, com realmente uma intenção, né? Não simplesmente repetir coisas. Também ele começou ali falando sobre, adentrou ali no versículo 9, né? Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então ele conseguiu ministrar ali um pouco dessa parte do 10 ali, mas eu vou dar uma continuidade. Então hoje eu vou continuar do versículo 10 ali, Mateus 6, 10, tá? Mas vamos ler de novo o Pai Nosso? Vamos ler todo mundo junto? Do 9 ali em diante, antes da gente começar? Pai Nosso, cadê o 9? Vocês devem orar assim, vamos juntos? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Uma oração muito linda, a mais conhecida talvez, ali entre, talvez uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Talvez o Salmo 23 esteja na frente, mas o Pai Nosso fica entre as primeiras ali. Então hoje vamos focar no 10, tá? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, irmãos? E o primeiro ponto que eu gostaria de falar ali é justamente esse trechinho primeiro ali, ó. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Quando a gente ora, venha o teu reino, o que seria isso? Qual que é o nosso entendimento quando a gente faz essa oração? Ou quando a gente usa esse modelo de oração, falando ao Senhor: Senhor, que o teu reino venha. Que o teu reino venha. Muitos irmãos acabam tendo uma interpretação muitas vezes errada. Por exemplo, tem pessoas que podem orar o Pai Nosso pensando assim: não, venha o teu reino, como se fosse um reino que ainda há de vir, como se talvez no grande dia, Jesus voltar, e aí a gente ir para o céu, e aí esse reino tem que vir, eu tenho esperança que esse reino venha. Talvez alguns orem com essa interpretação. Não que de todo isso esteja errado, porque a gente entende que o reino, da sua forma consumada plenamente, a gente entende que é só no grande dia. Mas nós entendemos que o reino já está entre nós. Tá, mas como assim? Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Olha só,
Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem como um visível aparência. Nem dirão, ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. Amém? Então, quando Jesus vem ao mundo, irmãos, ele inaugura o reino aqui na terra. O reino vem junto com ele. Ele inaugura o reino aqui na terra. Ou seja, o reino não vai ser um sistema futuro. Não é um sistema futuro onde a gente espera para um reino que vai vir. E a gente ora, venha o teu reino, que o teu reino venha. Não é dessa forma. Ou não é apenas o reino dos céus, onde a gente vai depois da morte. Mas o governo de Deus já operando aqui na terra. Desde a partir do momento em que Cristo pisou aqui nessa terra. Ele inaugurou esse reino. Que, como nós entendemos, não é algo visível, mas é algo que já está em nós. Amém? Então o pastor ele também explicou rapidamente ali o já e o ainda não. Quem lembra? O já e o ainda não. Por exemplo, o reino já foi inaugurado por Cristo, mas ainda a gente entende que vai ser consumado plenamente na volta dele. Amém? Cristo também, por exemplo, já venceu. Ele já venceu a morte. Cristo morreu na cruz, consumou, venceu ali, nos deu essa salvação, mas ainda voltará para consumar todas as coisas. Já e ainda não. Amém? Nós, por exemplo, já fomos salvos, irmãos. Quem crê nisso? Amém? Nós somos libertos. Quem crê nisso? Amém? Da prisão do pecado. Nós não somos mais presos ao pecado, mas ainda precisamos estar nos santificando. Ainda nós precisamos estar lutando contra o pecado, porque nós estamos sujeitos ainda pela carne ao pecado, aos erros. Então, nós estamos sendo ainda processados, nós estamos ainda sendo forjados. Entende que já tem o já e o ainda não? Amém? Então, assim, ó, lá em Filipenses 2,12, o que vai falar? Em Filipenses 2,12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então nós já fomos salvos, então nós não trabalhamos, a gente não está trabalhando para sermos salvos. Eu não estou fazendo algo e coisas para eu ser salvo, para eu ter esse mérito ou algo do tipo. Mas nós trabalhamos por quê? Porque nós já fomos salvos. E isso vai mudando, correto? Já não muda o nosso entendimento? A salvação, irmãos, é só a porta de entrada. A partir do momento em que a gente se entrega a Cristo e assume realmente que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Redentor, a salvação, ela é uma porta de entrada, ou seja, nós somos salvos, mas agora nós trabalhamos a nossa salvação, nos santificando, vivendo uma vida realmente santa, fugindo da aparência do mal, fazendo a obra, obedecendo ao Senhor. E muitos cristãos vivem como se o objetivo fosse apenas aceitar Jesus. Aceitei Jesus e frequento o culto e espero arrebatamento. Aceitei Jesus, amém? Vou no culto todo domingo, certinho, e eu espero que o Senhor venha me buscar, ou o grande dia. Mas Deus não está desejando isso, irmãos. Apesar de que isso não é mentira, isso é verdade. Nós devemos ansiar pelo Senhor, com certeza. Com certeza, isso não está errado. Mas Deus não deseja isso. Ele quer o quê? Filhos maduros. Ele quer que nós amadureçamos. Ele não quer que a gente continue na mesmice, parados no mesmo lugar. Ele quer que a gente avance. Nós somos salvos, nós aceitamos, amém, glória a Deus. Mas e agora? É a porta de entrada. Agora nós trabalhamos, porque nós já fomos salvos, nós somos libertos, nós somos amados, nós somos filhos. Romanos 8,29, o que vai dizer? Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aí eu pergunto, como que nós vamos ser a imagem do Filho somente vindo bater o cartão aqui no domingo? Como que nós vamos ser a imagem do Filho se a gente não renuncia à prática, por exemplo, aos pecados, à nossa fraqueza, se a gente não renuncia e não vive realmente uma vida para ser transformado a cada dia pelo Senhor? Como que nós vamos avançar
avançar e ser um pouco mais parecido com Cristo a cada dia, se a gente não se mover, se a gente não se movimentar, entendendo qual que é o plano que o Senhor tem para cada um de nós e qual que é o plano que o Senhor tem de forma corporativa, esse plano eterno que o Senhor tem. Como que nós vamos avançar e sermos mais parecidos com Cristo se a gente não se mexe? É isso que a gente deve se perguntar. Como que o reino está avançando dentro das nossas casas, irmãos? Como que será que o reino está avançando lá dentro do nosso lar? Maridos, como que Cristo está sendo mais evidenciado na nossa vida como marido dentro de casa? Esposas também, a mesma coisa. Filhos, funcionário, patrão, como que nós estamos avançando? Porque nós não somos cristãos aqui dentro da igreja e eu sou funcionário ou patrão, ou esposo, ou marido, ou filho lá fora. Não é uma separação, irmãos. Nós somos o quê? Filhos, nós somos cristãos que temos uma profissão, que somos esposa, marido, pai, filho, funcionário, patrão, enfim. Uma coisa não se separa da outra. A gente não pode viver separado as coisas, separando o secular do espiritual, né? Vamos dizer assim. Como que o reino está avançando nas áreas da sociedade em que a gente está inserido? A gente precisa se perguntar isso, sabe? Como que, Senhor, como que está avançando o teu reino? Como que está avançando o teu reino nessas áreas em que eu posso atuar? Se nós portamos isso, será que a gente está expressando realmente, irmãos? São perguntas que a gente tem que realmente se indagar no nosso coração, perguntar realmente para si. Diante do Senhor, a gente está indo trabalhar, perguntar, sabe? Está trabalhando, está fazendo alguma coisa ali? Senhor, o que eu estou fazendo para que esse reino avance? O que eu estou fazendo para me mover realmente? Agora sabendo que eu sou salvo, agora sabendo que eu sou realmente liberto, mas o que eu estou fazendo para me santificar, Senhor? Para que o Senhor seja cada vez mais evidenciado através de mim. O que eu estou fazendo, Senhor? Deus não quer apenas decidir o nosso destino eterno, irmãos. Ele não quer apenas que a gente aceite a Jesus e seja salvo. Se Ele quisesse isso, como a gente sempre fala aqui, se Deus quisesse só que a gente aceitasse Jesus e fosse salvo, a gente aceitava e era arrebatado logo. Já assumia logo e ia para o céu. Era muito mais fácil, não ia ser? Não precisa amadurecer, não precisa avançar em nada, é só aceitar Jesus e pronto. Mas não acontece isso na prática, não é assim que Deus quer. Deus ele não quer somente decidir o nosso destino eterno, porque ir para o céu já é uma garantia para os filhos. E a gente já é testificado isso no nosso espírito. O Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Nós somos salvos. Então agora nós entendemos o quê? Isso já é uma garantia. Mas agora Ele quer transformar o nosso caráter. Bru, Ju, são salvos, glória a Deus. Amém, irmão? Mas e agora é o quê? Trabalhar o caráter. Trabalhar o caráter. Trabalhar o caráter. Por isso que o discipulado vai importar, irmãos. Por isso que o discipulado importa, por isso que a santificação importa, por isso que a palavra, ouvir a palavra, praticar a palavra, trabalhar a palavra importa. Por isso que a obediência importa. A obediência ao Senhor importa. Por isso que a maturidade importa. Será que o Senhor quer ver a gente cantando, por exemplo, Maranata, Maranata? Não que a gente não possa cantar algum louvor em que a gente... por exemplo, a gente canta aqui, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Mas imagina se a gente só para e fica cantando isso. As minhas vestes já estão brancas, eu já estou aqui aguardando, não vejo a hora do Senhor chegar. E ficar só nisso, só nisso. Será que o Senhor, Ele quer realmente que a gente só fique nisso? Só esperando que Cristo venha e pronto, como talvez algum tempo passado, alguns irmãos até, de uma forma deturpada, alguns séculos atrás, alguns 100 anos atrás, 200 anos atrás, não, vamos todo mundo para o monte, porque pelo que eu calculei aqui, Jesus vai voltar nesse dia e não sei das quantas, vamos parar de trabalhar, porque é o fim dos tempos e não sei o que, vamos ficar só orando. Será que isso é maturidade? Será que o Senhor quer filhos dessa forma? Não, irmãos, Ele quer filhos que amadureçam, filhos que avancem, que entendam o que Ele está querendo. O que Ele está querendo aqui na terra? Olha só o que Ele está querendo de nós. Efésios 4:13.
Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só, que grandioso que é isso, né? É isso que o Senhor quer. Que todos cheguem à unidade da fé. Que todos pensem com a mesma mente. Que todos andem na mesma direção. Que todos obedeçam a esse chamado. Que todos cheguem ao conhecimento do Filho. Que cheguemos à maturidade do Filho. Que cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Cristo, irmãos. É isso que o Senhor está querendo de nós. Ele já botou um modelo aqui nessa terra, que foi Cristo, foi Jesus. E agora nós seguimos esse modelo. Então ele precisa o quê? Ser evidenciado em nós. Ele está falando isso aqui quando a gente for para o céu? Até que todos cheguem lá no céu e sejam parecidos com Jesus? Até que todos cheguem à maturidade? Não, ele não está falando do céu, quando a gente for lá para o céu. Porque quando a gente for para o céu, nós já somos perfeitos. Quando nós estivermos lá, já estaremos glorificados, amém? Quantos creem nisso? Eu creio. Mas não é quando a gente for lá no grande dia. Ele está falando de agora. É aqui na terra, é agora. É agora que a gente precisa trabalhar, buscar ser cada vez mais aperfeiçoados, buscar cada vez mais a unidade da fé. Não é sobre eu chegar lá, naquele lugar, no destino. É sobre o quanto eu estou preocupado também com os meus irmãos chegar junto. Nós todos precisamos estar chegando juntos, irmãos. Por isso que nós caminhamos junto como uma família, como nesse corpo. Por isso que nós ajudamos uns aos outros. Perfeitos não somos. Mas nós entendemos que Cristo é o cabeça. Nós entendemos que nas nossas dificuldades, ferro afia o ferro. Nas nossas dificuldades nós entendemos as autoridades. Nós entendemos que existem pessoas de Deus que podem nos ajudar. E a gente pode ajudar. Nós edificamos, somos edificados. Nós ministramos, somos ministrados. Temos dons e talentos que são para quê? Para servir, não para ficar guardado num pote, num baú. Não para ficar enterrado. Para que é os talentos, irmãos? Para que nós temos dons que o Senhor colocou em nós? Para a gente expressar a glória dEle. Para a gente levar isso adiante. Então o reino quer não simplesmente crentes de domingo. Não, irmãos. O reino quer homens, mulheres, maridos, esposa, pais e filhos, líderes, discípulos, patrão, funcionário, mais parecidos com o filho. Mais parecidos com o filho, irmãos. Glória a Deus. Quantos creem nisso? Eu creio que nós, a cada dia, nós vamos estar chegando mais perto. Cada dia nós somos mais parecidos. E é aquela coisa. Eu olho para os meus irmãos me olham e talvez vejam falhas. E nós vamos falhar uns com os outros, irmãos. A gente não pode dizer que ninguém vai falhar com ninguém, não é verdade? Eu já falhei com meus irmãos e meus irmãos já falharam comigo. Mas não é sobre isso, irmãos. Não é sobre eu olhar para o meu irmão e olhar as falhas. Mas é olhar o quanto de Cristo está crescendo em cada um. O quanto de Cristo está crescendo em cada um. A gente tem esse olhar de amor, então nós conseguimos ter o quê? Paciência. Nós conseguimos exercer esses frutos do Espírito e olhar agora com o nosso irmão com mais paciência, com mais amor. Entender que ele tem a dificuldade dele assim como eu tenho as minhas dificuldades. Entender que ele tem as fraquezas dele assim como eu tenho as minhas fraquezas. Ninguém aqui é perfeito, irmãos, mas é Cristo que está crescendo em nós e sendo evidenciado. Quanto de Cristo está sendo expressado em nós, irmão? Segundo ponto, ali do 10 mesmo, do 6:10. Seja feita a tua vontade. Então venha o teu reino, entendemos que o reino já está em nós, nós temos que levar isso adiante, e agora seja feita a tua vontade. Ou seja, o reino exige submissão. O que é um reino sem rei? Não existe, né? Um reino sem um rei não faz sentido. Então, se nós temos um reino, nós temos um rei. O rei dos reis, o senhor dos senhores, Deus. Então, muitos querem a salvação, muitos querem as bênçãos, o favor de Deus, desse rei, muitas vezes, mas rejeitam o governo desse rei. Eu quero a bênção. Eu venho no culto para orar aqui, para pedir uma coisa, para pedir isso, para pedir aquilo. Amém, glória a Deus. Nos achegamos ao Senhor. Podemos pedir ao Senhor, podemos suplicar ao Senhor. Bênçãos, amém, que o Senhor nos continue nos abençoando, que o Senhor abençoe meu serviço, abençoe meu irmão, amém, glória a Deus.
favor, glória a Deus. Mas também, isso inclui nós entendermos que Ele também governa a nossa vida. E muitas vezes a gente acaba não aceitando esse governo. A gente só quer a parte boa, do favor, de dar algo, daquele rei que nos dá algo. Mas agora, esse governo que esse rei quer exercer sobre nós, muitas vezes a gente não aceita. A gente não se submete a esse governo. O que Jesus ensinou, irmãos, como modelo perfeito que nós devemos seguir? Seja feita a tua vontade. Essa oração, irmãos, do Pai Nosso aqui, como a gente entendeu, não é uma coisa engessada que a gente fica orando, Pai Nosso que estás no céu, santifica... Não, a gente é um modelo de oração, em que a gente reflete naquilo. Então, quando a gente reflete verdadeiramente, o que vai acontecer, irmão? Essa oração vai confrontar, não vai? Não vai confrontar? Não sejamos hipócritas de que fazer a vontade do Pai em detrimento da nossa, obedecer ao Pai ao invés de fazer as minhas vontades, não confronta de certa forma a nossa alma, nossa carne, nossa vontade, nosso querer? Pelo menos eu sim. Vai confrontar o nosso ego, vai confrontar os nossos desejos carnais, ao nosso sentido, nosso senso de independência. Confronta, irmãos, confronta. Mas Jesus no Monte das Oliveiras, quando ele estava orando lá com muita aflição, vocês lembram dessa passagem lá de Lucas 22, 42? Jesus ele estava já prestes a ser entregue. Estava prestes a ser entregue. Aí ele chega lá de noite e chega no Monte das Oliveiras, ali no Jardim de Getsemane, e começa a orar. O que ele vai orar em 22, 42 ali? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. O que seria o cálice? O que era o cálice? Era a morte. Estava indo para a morte, para o sofrimento ali. Pai, se queres, afasta de mim. Isso é a natureza de Jesus terrena, a natureza do homem dele. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a sua vontade. Olha só o que esse modelo perfeito está ensinando para a gente, irmãos. Cristo, o próprio Cristo, que é o Deus, ele se submeteu à obediência. Ele se submeteu ao Pai. Então pensa comigo, essa oração do Pai Nosso agora está sendo orada de forma madura, com certeza, então estamos entendendo que nós precisamos orar agora de forma madura, com entendimento. Então vai ser eu orando para abandonar o que eu quero e agora viver o que Deus quer. Eu não oro mais agora para o que eu quero, mas eu oro para o que Deus quer. O que o Senhor quer? Seja feita a sua vontade, não a minha. Mesmo que doa, mesmo que custe muito, mesmo que a gente não entenda no momento a situação. Eu não entendo a situação que está acontecendo na minha vida, nessa área da minha vida. Mas, Senhor, não seja feita a minha vontade e o meu querer. Porque se for o meu querer, eu vou me separar. Se for o meu querer, eu vou mesmo, não quero nem saber. As minhas emoções vão tomar conta se for a minha vontade. Olha só Jesus, se fosse a vontade dele, ele não ia querer ir. A natureza ali de homem dele queria segurar, queria fugir daquilo. Mas ele falou que seja feita a sua vontade. Então, da mesma forma, irmãos, nós, nas situações, nós temos que parar e refletir nessa oração e pensar, Senhor, não. Seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade e não a minha. Porque o reino não vai girar ao nosso redor. Esse reino que está em nós não está girando ao nosso redor, não está orbitando em nós. Nós não somos o centro, irmão. Está errado isso. Nós não somos o centro de algo. Não. Cristo é o centro. Ele é o centro de tudo. E nós estamos ali, orbitando isso. Nós estamos ali. Então não é mais sobre o reino girar ao nosso redor, mas é o que nós fomos inseridos no reino. Então o Senhor deseja filhos que obedeçam à sua direção. Filhos que amam seguir, amam de fato, irmão. Nós devemos amar, sabe, seguir essa direção do Senhor. Mesmo que seja dolorido talvez naquele momento, que a gente não entenda, mas a gente precisa exercer isso. Por isso que a gente cantou ali, em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. O salmista vai falar o quê? Bendiga minha alma, Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, a todo momento a gente precisa estar lembrando, irmão, todo momento a gente precisa estar lembrando. Porque a nossa alma, a nossa mente esquece muito rápido. Não é verdade? Que talvez algumas pessoas tenham feito favor pra gente, ou vice-versa, a gente feito favor pra alguém, e muitas vezes as pessoas podem esquecer.
E muitas vezes a gente pode, nós mesmos, eu inclusive já fui ingrato muitas vezes. Às vezes aconteceu de a pessoa ter feito um favor, alguma coisa, ter me ajudado, e aí lá na frente eu esqueci já, e aí deixo ali e começo a fazer coisa, a falar coisa do irmão, que daí surge alguma coisa, posso falar alguma coisinha, e não sei o que, isso, aquilo. É a carne. Então nós temos muita facilidade para esquecer dos benefícios, tanto dos nossos irmãos, quanto do Senhor. Mas por isso que nós devemos estar o quê? A todo momento, Senhor, minha alma, bendiga ao Senhor e não esqueça de nenhum dos benefícios. Não esqueça que foi Ele que nos resgatou. Não esqueçamos que foi Ele que nos amou primeiro. Não esqueçamos que foi Ele que inaugurou esse reino. Não foi a gente que fez alguma coisa para o reino. Ele inaugurou esse reino. Ele não deve nada para a gente, irmãos. A gente deve só se submeter. Sermos, o que Deus quer somente? Que sejamos obedientes e que a gente se submeta ao chamado. É isso que Ele quer. Simples. Não tem firula, não tem guerigueri, mistério, não tem nada disso. É só isso que o Senhor quer. Filhos obedientes. Filhos que amam a obediência. Filhos que mesmo que doa, eu vou me submeter. O meu casamento está difícil, eu vou me submeter ao Senhor para entender o que o Senhor quer. Não o que eu quero. A minha paternidade, eu vou entender o que o Senhor quer para mim ser um bom pai, uma boa mãe. O que o Senhor quer, qual que é o modelo de um bom pai, uma boa mãe bíblico, segundo o Senhor. Eu vou ser um filho, uma filha. O que é um modelo de um filho obediente? Eu vou ser, seja feita a sua vontade, Senhor. Amém, irmãos? Terceiro ponto. Assim na terra como no céu. Lá no verso 10 também. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu? Mas como assim? Assim na terra como é no céu. Ou seja, nós somos representantes do céu. Se é nós que fazemos a vontade do Senhor, ou seja, a gente está fazendo a vontade do Senhor aqui na terra. Então nós somos representantes do céu. Se a vontade dele já é feita no céu, nós estamos representando ele aqui na terra para fazer essa vontade. Jesus está dizendo é isso, justamente. O que ele está fazendo, parafraseando essa parte? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a realidade do céu seja manifesta aqui na terra. É isso que Jesus está querendo dizer. Que a realidade que já existe no céu seja manifesta aqui na terra. Como que isso acontece? Através de quem? Da igreja. Através de nós, irmãos. É através de nós. 2 Coríntios 5:20. O que vai dizer? 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Um embaixador, o que um embaixador faz? Ele está representando a si mesmo, ele vai lá num país, um embaixador do Brasil, ele vai lá no outro país lá para representar a si mesmo? Sim ou não? Não, não faz sentido. Se a pessoa é o embaixador ali do Brasil em outro país, o que a pessoa vai representar? Os interesses desse país. Os interesses dessa nação, os interesses desse reino. Da mesma forma, nós também como embaixadores, em nome de Cristo, nós também representamos a essa pátria celestial, a esse céu. Não é cada um por si. Imagina se cada um fosse tomar sua própria decisão. Se fosse cada um por si e não representasse esse reino. Eu represento o que eu faço e pronto, e é assim que eu penso. Imagina o caos que seria. Vamos pensar nessa forma mesmo física, né, do embaixador aí, em algum país. Imagina que loucura que seria isso. Cada, 10 embaixadores aqui do Brasil, cada um em um país, mas cada um representa uma coisa. No comércio, na política, um representa uma coisa. Não, é da minha forma que eu quero aqui, o outro não, é da minha forma, é assim, assim, assado. Imagina que confusão que não seria, irmãos. Imagina o caos que não seria. É da mesma forma também no reino. Será mesmo, irmãos? Vamos pensar agora. Será que o reino de Deus está sendo bem representado? Será mesmo que o reino de Deus está sendo bem representado? Será que nós, como embaixadores de Cristo, estamos representando realmente, de fato, de uma forma exata, esse reino?
Será que a igreja que está encarregada de manifestar esse reino grandioso nessa terra, o que será que a gente está fazendo? Será que a gente está fazendo realmente jus ao encargo que nos foi dado? A essa responsabilidade que nos foi dada? Será mesmo? E eu não estou aqui de uma posição de julgar, porque é uma pergunta para a gente refletir juntos aqui. Eu também estou refletindo, eu também estou sendo ministrado. Eu também estou pensando, será mesmo que eu estou representando de forma exata, de uma forma confiável, representando os interesses de fato desse rei? Se a gente parar para olhar, irmãos, a igreja como um todo, aqui não estou falando da placa, mas a igreja como um todo, quantos embaixadores despreparados podem não estar agindo agora nesse momento, irmãos? Embaixadores despreparados, desqualificados. Quantos escândalos, corrupções, enganos, manipulações, mentira, distorção, quantas coisas que a gente não vê aí mundo afora, irmãos, que muitas vezes afastam as pessoas de Deus, ao invés de chamar e reconciliar, assim como nós fomos reconciliados com o Pai, agora nós somos reconciliadores. Muitos embaixadores aí acabam afastando mais, criando cada vez mais divisão, porque não estão qualificados, não estão preparados, não estão se preparando pela verdade. Trazem a sua própria verdade, edificam com as suas próprias vontades, com seu próprio braço, seus próprios interesses, do coração corrupto, que nós temos um coração corrupto. Não há nada de bom em nós, irmãos. A única coisa de bom em nós é Cristo. A única coisa de bom em nós é Cristo. Então não tem como a gente querer edificar alguma coisa por nós mesmos, pela nossa própria vontade. Vai ser só erro, só ladeira abaixo. Então é isso que acontece no mundo afora, a gente vê esses escândalos, tantas coisas, que talvez nós como cristãos maduros, a gente persevere, a gente entende que aquilo ali é um erro, que aquilo ali está fora da palavra, fora da verdade, mas e aqueles pequeninos? E aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, aquelas pessoas que talvez conhecem, mas estão começando? Que triste que não é, né, irmãos? De pensar dessa forma. Mas a gente olha e vê esse erro, mas e agora a gente olha para dentro de nós. E eu? Será que eu estou sendo agora um bom embaixador de Cristo, um bom representante desse reino? Hebreus 15, 11, por favor. Hebreus 15, 11. Hebreus 15, 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer. Olha só, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares do oráculo de Deus, as coisas básicas da fé, o comecinho lá, e passaram a ter necessidade de leite, desse leite espiritual, das coisas básicas, ao invés de já estar ingerindo alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, irmãos, aqui que está querendo dizer que é uma exortação a muitos cristãos. E aqui, se tem alguém que é novo na fé, que está começando, não é para vocês, mas é para nós que já talvez estejamos na caminhada há mais tempo. E a gente muitas vezes por preguiça, por querer permanecer no mesmo lugar, a gente não sai do lugar. Já era para a gente estar avançando, voando, ensinando os outros, consolando os outros, ajudando o próximo, tendo paciência, amando o próximo. Não, eu preciso que me amem, porque eu não entendi ainda que meu pai já me ama. Eu não preciso de amor alheio. Eu entendo que meu pai já me ama. Eu já tenho esse amor maior. Então agora eu exercito esse amor, eu expresso esse amor. Não, eu preciso. Não me abraçaram. Não me cumprimentaram. Porque não sei o quê, que falaram disso, falaram aquilo. Fica nas coisinhas, nas picuinhas de maturidade, muitas vezes. E a gente acaba esquecendo que nós somos representantes. Somos embaixadores desse reino aqui na terra.
E aí a gente fica nessa inaptidão, moroso, com morosidade, fica ali. Se não está parado, está andando. Aí fica andando ali com morosidade. Não é isso que o Senhor quer, irmãos. A pior coisa que tem é esperar algo de alguém imaturo. A gente espera algo de uma criança de 2 anos? Não esperamos, irmãos. Nada além de andar, né? Uma criança de 2 anos já anda, já fala alguma coisinha, mas o que a gente vai esperar? Que ela seja madura? Que ela suba aqui e pregue alguma coisa? Que ela faça alguma coisa de maduro? Não, a gente não espera nada. Mas agora de alguém que já tem capacidade para ser maduro, que já até passou da hora de amadurecer, mas não amadurece, é a pior coisa. A gente está esperando algo de alguém que não quer amadurecer, irmãos. É a pior coisa. Alguém que já tem essa condição, mas não vai. E Paulo vai continuar, depois daquela parte de Efésios 4:13, ali onde fala, até que todos cheguem à maturidade, né, à medida, à estatura do varão perfeito. O que ele vai continuar no 4:14, Efésios 4:14? Para que não sejamos como crianças. Ou seja, por que Paulo está dizendo ali? Por que a Bíblia fala? Avancemos, amadureçamos, chegamos a até que todos cheguem à unidade da fé, até que a gente amadureça, chegue cada dia mais próximo do varão perfeito, que é Cristo, desse modelo perfeito. Vamos, igreja, avancemos. Não está fácil, não é fácil, no mundo teremos aflições, mas não desanime, por quê? Porque eu já venci o mundo. Avancem. Para quê? Para que a gente não seja como criança, imaturo, arrastado de um lado para o outro, com essa imaturidade, por vento de doutrinas. Ou seja, eu sou tão imaduro, tenho tanta preguiça de buscar a palavra, tenho tanta preguiça de trabalhar a palavra que eu ouço, tenho tanta preguiça de orar, de buscar as coisas simples, que aí chega o primeiro ali enganador e me ganha com a teologia da prosperidade, onde diz que se eu decretar alguma coisa, se eu fazer uma campanha aqui, Deus é obrigado a me dar alguma coisa. Onde eu tenho que fazer coisas para me achegar a Deus, onde eu tenho que fazer ventos de doutrinas de demônios, doutrinas fora da verdade, mentira. E nós, como embaixadores, muitas vezes, por não querer amadurecer, a gente acaba ficando estagnado e sendo enganado por esses lobos em pele de cordeiro. E aí depois a gente quer reclamar, por que o nosso filho e a nossa filha não quiseram permanecer na igreja? Por que está acontecendo tal coisa? Olha como é que o mundo está, olha como é que o meu trabalho está. Mas o que nós estamos fazendo como embaixadores, irmãos? Seja daquele embaixador que está começando, talvez aquele estagiário, né? Que talvez na fé esteja começando, mas, irmãos, a medida que o Senhor nos deu, pode ser João 3,16. Se o Senhor me deu ali, cara, eu não sei nada da Bíblia. Eu só sei que João 3,16 ali, o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Beleza, eu não sei nada mais da Bíblia, mas eu creio nisso. Eu creio que o Senhor realmente me salvou, eu creio que Ele enviou o Filho. Agora, com essa medida de luz, desse versículo aqui, irmãos, tu já pode ser um embaixador e levar essa verdade com exatidão. A gente já pode levar isso para o nosso filho. Filho, olha o que eu aprendi, filho. Jesus é nosso Salvador. Deus, Ele amou tanto a gente, mesmo a gente sendo ruim, a gente fazendo coisa errada, Deus, Ele amou a gente e mandou o Filho dEle para morrer em nosso lugar. Olha só, filho, que legal. Funcionário, esposa, marido, amigo, pai, mãe, olha só o que eu aprendi. Irmãos, isso vale muito mais do que aquele pastor, aquele mestre que está levando a mentira. A gente está promovendo o reino nas pequenas coisas. Aquilo que o Senhor nos deu de luz já é o suficiente para a gente levar e a gente já se torna responsável por isso. Amém? Quantos creem nisso, irmãos? Não sejamos levados pelo vento de doutrina, de um lado para o outro, pela imaturidade. Se eu pegar a minha filha de 2 anos, de 1 ano e meio, e começar a andar com ela aqui, ó, se eu pego ela aqui e começo a andar ela para lá e para cá aqui, ela vai ficar fazendo isso. Porque ela não tem maturidade para entender aquilo ali. Ou seja, ela confia em mim e eu levo ela para onde que eu quiser. Se eu quiser levar ela lá para a rua agora, se eu quiser fazer... Imaturidade é isso, a gente não consegue discernir as coisas. A gente não consegue entender as coisas, então a gente é facilmente enganado e frustrado. E se afasta de Deus por conta disso. Não deixamos isso acontecer. Nós, embaixadores maduros, ou que estamos cada vez mais buscando a maturidade,
que nós estamos nos preparando, o que nós carregamos? Não a nossa própria cultura. Não é minha cultura, a tua cultura. Nós carregamos a cultura do reino. Nós não carregamos a nossa própria verdade. Ah não, porque eu tenho a minha verdade, e o Ju tem a verdade dele, e o Fagner tem a verdade dele, o João também, e cada um tem sua verdade, que legal, paz e amor, todo mundo fica legalzinho, todos os caminhos levam a Deus. Não, irmãos, nós somos posicionados, nós compreendemos que há uma só verdade, Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então nós carregamos a verdade do reino, nós não carregamos a nossa verdade. Nós carregamos o que? A nossa própria vontade? Não, é a vontade do Pai, é a vontade do Pai. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a verdade, a palavra da verdade. Procure apresentar-se aprovado. Naquela medida que o Senhor me deu, eu me apresento, Senhor, de uma forma aprovada. Eu me posiciono, Senhor. E dessa forma, eu vou buscar não fazer coisas de que eu vá me envergonhar. E vá envergonhar o reino. E vá fazer as pessoas olhar o reino de uma forma distorcida. E não expressar esse reino de forma exata. Senhor, eu me posiciono. No conhecimento que eu tenho, seja pouco ou seja muito. E que maneje bem a palavra. Eu não estou manejando a palavra aqui, pelo meu próprio interesse. Isso aqui não é meu próprio interesse. Não. Isso aqui é o interesse do reino. Tem que ser o interesse do reino, irmãos. Senão está errado. O reino não... O que o reino precisa, irmãos, é de filhos dispostos. Ele não precisa de cabeções. Ele não precisa de PhD em teologia. Ele não precisa de mestre, simplesmente. De pessoas que saibam muita coisa. Não é sobre isso, apesar de que, obviamente, o Senhor capacita. Mas Ele quer filhos dispostos. Ele quer coração ensinável, humilde. É isso que Ele quer, um coração que, sim, Senhor, no que eu conheço, eu quero aprender mais. No que eu sei, para mim não é o suficiente. Eu quero mais, Senhor. E expressar isso de forma exata. Eu estou disposto. Eu tenho o coração aberto para o Senhor me ministrar primeiro, para que eu possa ministrar os meus irmãos também. Ele quer o quê? Filhos preparados. É isso que o reino quer. Ou que estão se preparando, buscando e entenderam que precisam se preparar. Deus, Ele quer filhos maduros. O reino quer filhos maduros. E que querem amadurecer e serem mais parecidos com esse modelo perfeito que é Cristo. É isso que o reino está querendo, irmãos. E filhos firmados na palavra da verdade. Filhos firmados na verdade. Não no que eu acho, no que eu interpreto de coisas que fujam da verdade, de filosofias e outras coisas. É a verdade pura, o evangelho puro. Ele quer filhos firmados nisso, irmãos. Firmados nessa rocha inabalável. Mulher, marido, eu tô com um problema em casa, é só briga, porque a minha mulher só quer brigar, porque meu marido só não sei o que, não faz nada, não sei das quantas, é só eu que vou atrás, e é só eu que busco pedir desculpa, e outros não pedem não sei das quantas. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus ou a minha vontade dentro do casamento? A minha vontade é justamente chutar o balde, então. Não quero mais saber. Também que venha me pedir desculpa, eu não vou mais também falar nada. Eu não vou pedir perdão. Sempre eu que vou atrás. Sempre eu que faço isso. Sempre eu que faço aquilo. Não, mas o que o Senhor quer? O que o Senhor quer de um marido posicionado? Um marido que representa esse reino. Quer que a gente sirva a nossa casa. Independente se a nossa mulher, nossa esposa, não esteja talvez preparada, não tenha a maturidade necessária. Talvez não entenda ainda, mas eu entendi, mas minha esposa, meu marido não entenderam talvez. Estão começando ou não entendem, não conhecem ainda. Mas eu vou servir. Eu vou amar como Cristo amou. Eu vou servir como Cristo serviu. Eu vou ensinar com paciência, com cuidado. Eu vou me disponibilizar, vou me sacrificar pelo meu cônjuge, pela minha família, pelos meus filhos. Porque é isso que Cristo, a mente de Cristo faz. É isso que Ele faz em nós, irmãos. Meu pai e minha mãe são muito chatos, o adolescente vai falar, né? Meu Deus do céu, não posso fazer nada, eu tenho que chegar no horário, não sei das quantas, coisas que eu como adolescente já passei por isso, então eu sei como é que é.
Queria pousar no amigo? Não, tem que chegar até o almoço. Ah, mas os outros lá podem ficar o dia todo, 3 dias lá nos amigos. Não, mas tu não é todo mundo, né? Não é verdade? Tu não é todo mundo, a mãe fala, né? E antes eu não gostava. Meu Deus, é tudo do jeito que a minha mãe quer, meu pai quer. Porque talvez não tenha entendimento, mas também adolescentes, filhos, será que é a vontade minha ou é a vontade do Senhor que tem que ser feita? O que eu como filho, como que eu tenho que proceder como filho através da palavra de Deus? Será que eu preciso fazer o que eu tenho que fazer ou eu tenho que obedecer ao que o Senhor quer que nós façamos? Honrar o pai e a mãe, obedecer mesmo que a gente não entenda, amar, não mentir, enfim, N coisas. Eu não gosto do meu emprego, ganho mal, meu patrão é ruim, sei lá, meu funcionário é ruim, os colegas falsos, fofoqueiro, é tudo de ruim, menos tu. Eu não sou ruim. É isso que é engraçado, a gente não olha para nós, né? A gente só olha para os outros. Mas será que a vontade de Deus também está sendo feita nesse momento? Será que Deus quer realmente que a gente talvez... eu estou louco para sair desse trabalho aqui, não quero mais saber, ganho mal mesmo, não sei das quantas, isso, aquilo. Mas será que a gente parou para orar ao Senhor e pedir realmente do Senhor o que Ele quer? Porque muitas vezes eu quero ou sair, ou enfim, ou fazer alguma coisa, brigar, não sei, seja qualquer coisa. Mas talvez o Senhor queira que a gente seja luz naquele lugar. Talvez o Senhor queira que a gente seja sal, a luz, que a gente leve a palavra através da nossa vida, que a gente expresse, que a gente seja paciente, que a gente seja não corrupto. Talvez o colega do lado seja corrupto, roube do patrão, talvez o outro faça isso, faça aquilo, mas eu não, eu vou ser como um representante, eu vou me posicionar. Percebe, irmãos, que uma coisa, a nossa vontade e a vontade de Deus é uma coisa diferente? Percebe como a vontade de Deus é maior, é suprema, é grandiosa? Deus não nos chamou, irmãos, para a gente ficar embaixo de uma mesa, como sendo luz, sendo sal, a gente ficar embaixo da mesa, a gente ficar escondido, ficar dentro de casa ou só na igreja, irmãos. Ele quer o quê? Que a gente vá adiante, expresse, que a gente leve realmente essa luz que nós refletimos. Não é nós, não somos nós, somos a luz, mas é Cristo que brilha através de nós. Amém? Então tenhamos consciência, a gente precisa ter essa consciência do que a gente carrega, que é esse reino, irmãos, o reino celestial, a pátria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não vai poder mais, depois de hoje, depois da ministração do pastor, depois de hoje, não pode mais ser uma vã repetição, que nem os traficantes lá do Cidade de Deus. Quem lembra do filme Cidade de Deus? Em que os caras estão lá, vão lá para ir para uma guerra de facção. O que eles fazem antes de ir? Não, vamos fazer uma oração aqui para Deus proteger nós. E aí eles começam a orar o Pai Nosso. Gente, olha só, é isso que muitas vezes a gente pode acabar caindo. Vã repetição. Acha mesmo que Deus está num lugar desse? Acha mesmo que Deus está atuando numa guerra de facção e proteger o cara, fazendo tudo coisa de errado? Não faz sentido isso. É uma vã repetição, que a gente não saia mais daqui com esse entendimento. Não é uma vã repetição, não é uma oração vazia, mas é um modelo de oração, no qual a gente se entrega e a gente, como filho maduro, leva isso a sério. Temos que entender que nós temos essa identidade de filhos. A gente é guiado não por emoções, pela nossa vontade, mas pelo Espírito. E em Romanos 8,14 fala assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ou seja, se nós somos guiados pela nossa própria emoção, será que a gente está exercendo? Não que nós não somos filhos, porque nós erramos. Eu já me deixei ser guiado pela minha própria emoção, pela minha própria vontade. Já aconteceu, mesmo depois de entender a verdade. Porque nós podemos deslizar ali, uma vez que outra, a gente pode errar. Isso faz parte. Mas nós entendemos que somos guiados pelo Espírito e não pelas nossas emoções. Mas se nós continuarmos sendo guiados pela nossa vontade, pela nossa emoção, a gente não está entendendo o papel que nós temos como filhos. Nós não estamos exercendo de fato esse papel, essa identidade que nós temos em Cristo, em Deus, no Pai.
Todos que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Então o mundo não é filho. Eu sou, como é que é? Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. O mundo pensa dessa forma, acha que é filho, mas não, irmãos. Enquanto nós nos entregamos e somos reconciliados, nós somos apenas órfãos, criaturas, órfãos, largados, soltos. Mas quando nós nos achegamos e nos entregamos a Cristo, nós passamos a ser adotados pelo Pai. E nós agora temos que assumir isso. Não só dizer, eu sou filho e continuo agindo da forma que eu quero. Porque os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Amém? Deus quer filhos agora alinhados ao céu, alinhados a esse céu, a esse reino. Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós vivemos na terra, mas pertencemos ao céu, irmão. A nossa pátria é celestial. Nós vivemos aqui, somos brasileiros, na questão física, carnal, aqui vivemos aqui, amém. Mas no Espírito, a nossa pátria está no alto, é a celestial. Então, a nossa mente precisa estar agora condicionada, alinhada aos valores desse reino, desse céu. A nossa forma de viver, a nossa conduta tem que refletir esse reino. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido. A gente precisa agora estar alinhados como representantes. Assim como aquele representante aqui do Brasil. Ele tem que estar alinhado com a política, ele tem que estar alinhado com as questões, os interesses do Brasil. Senão não faz sentido. Da mesma forma, a gente precisa estar alinhados. A nossa mente, nosso coração, o nosso ser, a gente precisa estar como um todo, refletindo a Cristo. Romanos 12:2 vai falar assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quanto mais alinhado ao céu, quanto mais fielmente a gente estiver ao Senhor, mais a gente vai representar esse Cristo de forma realmente exata e fiel. A gente precisa não se conformar a este século, a esse mundo. Então a gente não precisa, eu preciso ter técnicas agora de persuasão para pregar ou sei lá, para evangelizar. Não, irmãos, a gente não se amolda a coisas do mundo, a filosofias do mundo. A gente prega o evangelho, a gente prega a palavra de forma exata. Assim como um doutor pode levar pessoas a Cristo, um analfabeto pode levar pessoas a Cristo, porque é a verdade. A gente porta essa mensagem. Por isso que nós precisamos ser exatos quando a gente está portando essa mensagem. Por isso que a gente tem que entender a nossa vestidura. A gente tem que entender as vestes que a gente está vestindo. A gente precisa entender isso, ter consciência disso. Colossenses 3:1-2, olha só o que alguém que está pensando e alinhado com o céu tem que fazer. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não as que são daqui da terra. Então eu tenho que ir para o monte e ficar só lá em cima, então, para sempre, pensando só em Deus. Não. Estou no trabalho, estou pensando nas coisas do alto. Senhor, meu trabalho está aqui. O que eu posso fazer para melhorar isso aqui e esse ambiente ser um lugar onde vai ser expressado a Cristo? É isso que é pensar as coisas do alto. É isso que é buscar as coisas do alto. Aonde eu estiver, em várias áreas, eventos, lugares, família, escola, trabalho, tudo, igreja, qualquer lugar, viagem, qualquer lugar, em qualquer situação e lugar que a gente está, a gente precisa estar pensando nas coisas do alto. Mais uma vez dizendo, não é delirando e esquecendo de tudo, não, mas é intencional, pensando em tudo. Cara, meu irmão, eu estou percebendo que meu irmão não está legal. Estou pensando nas coisas, o que eu posso fazer, Senhor? O que eu posso falar? O que eu posso falar para ele? Senhor, me use, se o Senhor quiser me usar, para falar com aquele irmão, para consolar, para ajudar, para dar um conselho, o meu colega de trabalho, a minha esposa, meu filho. É isso que é pensar e buscar as coisas do alto, irmãos. Quanto mais palavra, espírito, intimidade, santificação,
mais exata é a nossa representação desse filho, desse reino. Quanto mais a gente estiver inserido nisso e buscando isso profundamente, mais nós vamos ser exatos. Mas nós vamos ser exatos. Sejamos luz aonde a gente estiver, irmãos. Sejamos o sal. O que o sal faz? O sal preserva. O que a luz faz? Ela ilumina. Por que a gente insiste em ficar escondido? Sabe? Eu não estou falando para a gente sair aqui e ficar na rua e gritando. Mas se posicionar onde a gente estiver. Se posicionar. Mas eu tenho vergonha. Eu, Guilherme, sou um que tem vergonha. Sou envergonhado. Eu, por exemplo, assim, eu vejo a Bru, assim, o Juliano, o Fagner, assim, os caras que são evangelistas nato, assim. Eu vejo, né? Cara, eu fico pensando, meu Deus, como é que tem coragem, assim, sei lá, eu não consigo chegar, assim, e conversar e falar e ter essa coisa, assim. Mas isso não pode nos impedir. Isso não pode me impedir de levar a verdade. Nem que eu fale da forma que eu consiga ali. Com vergonha ou sem. Mas tem que ir. A gente tem que entender a responsabilidade que nós temos. A gente não pode deixar o medo, o temor, temer essas coisas, ter esse medo de ser exposto, algo do tipo. Porque muitas vezes aquela vida depende de nós sendo ferramenta do Senhor para ser edificado. Porque muitas vezes a gente que não se posiciona e se omite de falar a verdade, vai ter aquele outro irmão lá que tem uma verdade deturpada e que vai levar para aquela pessoa. E aí? E para voltar depois do estrago? Muitas coisas, irmãos, no mundo, em todas as épocas que aconteceram de ruim, catástrofes e coisa arada, e guerra e tudo que a gente pode ver de ruim mesmo, assim, isso, muitas coisas foi por omissão dos filhos da luz. Muitas vezes foi por omissão de um pai que não se posicionou como um pai segundo a vontade do Senhor. Foi omissão de uma mãe, foi omissão de um casal, omissão de um filho, omissão de um evangelista, omissão de uma pessoa que porta essa verdade, omissão de se posicionar nas áreas da sociedade e levar realmente a verdade, levar a luz naquilo ali, trazer soluções do alto. A gente se omite e depois quer falar mal. Depois a gente fala mal. Que não sei o que está assim, que não sei o que está assim, isso, aquilo. Mas a gente não está se preparando. Mas nós não estamos preparando os nossos filhos para essa próxima geração. Porque olha só como é que tá as crianças. Olha só como é que tá os adolescentes. Meu Deus, é de mal a pior, porque na minha época não era assim. Mentira. Na época também era assim. Sempre foi ruim. O ser humano sempre foi ruim. Desde Noé. Desde a época de Noé o ser humano já é podre. Já é ruim. Como que vai dizer que na minha época não era assim? Talvez alguma coisa que outra, com certeza. Mas a gente reclama olhando para os outros, mas a gente não olha para os nossos filhos de agora. E o meu filho, e o meu sobrinho, e aquela criança ali que eu tenho acesso, que eu posso ensinar. E aquele adolescente ali que eu tenho acesso e eu posso ensinar. O que eu estou fazendo? Para que ele seja impactado, para que eu possa levar luz, para que eu possa preservar a palavra, para que eu possa realmente expressar a Cristo naquele ambiente, naquele lugar, para aquelas crianças, para aquele adolescente, para essa geração futura, para que eles sejam impactados e eles possam agora lá na frente impactar. Cristo nos chamou para influenciar o mundo, irmãos, não para a gente se esconder dele. Não para a gente ficar em mosteiro, ficar nos montes, ficar em casa, para ficar omisso, mas para a gente moldar. A gente precisa levar esse formato do reino e não se amoldar ao sistema mundano. Não se amoldar. Então que a gente tenha essa consciência, que se nós estamos vivendo e nós fomos enviados para manifestar essa glória de Cristo, a gente tem que agora o quê? Se posicionar nas famílias, se posicionar no trabalho, se posicionar na cidade, em todo lugar, irmãos. Eu como pai, tem coisas que eu erro, tem coisas que eu deixo a desejar, mas eu não posso ficar parado então. Eu sou falho mesmo, sou ser humano, mas eu estou trazendo comida para casa, mas olha só, o teto tem, mas não sei o que, mas não falta comida, não sei das coisas.
Mas e o restante? É só comida e teto que o filho precisa? Se fosse assim, muito rico aí, não teria o filho distante. Se não fosse assim, o Elon Musk não tinha o filho querendo tirar o nome dele, o sobrenome dele. O cara mais rico do mundo? Se fosse só teto e comida. Será mesmo que nós, como pais, estamos pensando mais do que só isso, de que dar um teto e dar uma comida para o nosso filho? Eu, Guilherme, erro em algumas coisas, mas eu não posso ficar parado. Cara, eu erro, eu preciso ter consciência, então. Eu preciso ouvir a minha esposa talvez me alertando, eu preciso ler a palavra e ver, não, ó, realmente, lendo a palavra eu entendi que talvez nessa parte aqui eu estou errando. Eu preciso ouvir meu líder me exortando, talvez me chamando a atenção, filho, ó, aqui está errando, eu percebi tal coisa através, tu criando teu filho, ou algo, e saía, não, então beleza, estou nesse lugar, agora eu vou avançar então. Se eu estou ruim, então eu preciso melhorar. Eu preciso que Cristo cresça nessa área também. Não é só eu trabalhar e dar comida, água, teto e pronto, achar que está tudo bem, o filho tá suprido. Não, irmãos, a pior coisa que tem é um pai omisso, que acha que só trabalhar, só ser bem sucedido, como muitos eu já ouvi, e até mesmo eu já falei em outrora. Não, eu preciso ser bem sucedido, que daí eu vou conseguir dar atenção, que daí eu vou conseguir cuidar. Não, a hora de cuidar é agora. Então, eu trabalhei muito, estou cansado, mas eu vou chegar na minha casa e vou dar atenção para o meu filho e para a minha filha. Porque eu entendo que aquilo ali é importante. O afeto, o cuidado, o ensino. Eu preciso me sacrificar como homem, como esposa, como mulher, enfim, como casal. Dormir mal, muitas vezes. Então a gente precisa se posicionar, irmão. Na cidade, em qualquer lugar, o reino avança através das vidas que estão refletindo a Cristo. E o propósito de Deus, o propósito maior, é justamente revelar a Cristo. Efésios 1:22 vai falar, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então ele... Lembra quando a gente canta, é tua glória, em todos, em tudo podemos sentir, toda a terra está cheia de ti. Então é isso que nós ansiamos, é isso que a terra está clamando, pela manifestação dos filhos de Deus, para que Cristo encha toda a terra, para que Cristo encha toda a terra, cada lugar, cada pessoa aqui, cada um de nós, irmãos, está fazendo, está avançando, está posicionado em algum lugar. Cada um aqui, tem pessoas diferentes, em lugares diferentes, morando em lugares diferentes, em contextos diferentes, famílias diferentes. Imagina quantas pessoas, quantos familiares cada um de nós se for contar aqui. Imagina funcionários ou colegas de trabalho, enfim, olha só quantas pessoas, quantos lugares a gente não pode se posicionar e pedir a sabedoria do Senhor, porque muitas vezes a gente não vai saber o que fazer, mas aí eu peço a sabedoria para o Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, me dê sabedoria, para que eu possa me posicionar de uma forma exata. O plano de Deus é encher a terra com a sua glória, através de Cristo e da sua igreja. Então Deus não está desejando pessoas só salvas, mas filhos maduros que vão revelar a Cristo. Por isso que a gente precisa permanecer em Cristo. João 15:5 vai dizer que quem permanece nele vai dar muitos frutos, irmãos. Ou seja, se permanecermos firmes, fiéis, obedientes, posicionados, nós não tem erro, a gente vai frutificar. A gente vai frutificar. Se a gente permanece na videira, que é Cristo, não tem como, irmãos. Se a gente está em obediência, se a gente está fazendo a vontade dele, não tem como a gente não frutificar. Então, eu quero, irmãos, e quantos querem que essa geração nossa e as próximas gerações sejam impactadas e sejam cheias da glória do Senhor? Eu desejo isso, mas é o agora que começa esse trabalho. Já começou, e começa também por nós, para que a gente não chegue lá na frente com, talvez nós aqui, com 50, 60, 70, 80 anos, reclamando, olha só como é que está essa geração, não sei das quantas, isso e aquilo, porque a gente foi omisso, e fechou os olhos para isso. Fiquem de pé, por gentileza.
Estamos encerrando, irmãos. O que nós precisamos? O que nós entendemos aqui dessa palavra? A gente precisa permanecer obedientes, porque se a gente permanece realmente firmados, nós vamos amadurecer, irmãos. E nós precisamos amadurecer para que a gente frutifique. A gente precisa amadurecer para frutificar, para que a gente possa manifestar esse reino com exatidão. Essa é a palavra que a gente vem sendo trabalhado há um tempo já, na caminhada juntos aqui na nossa igreja. É o avanço, mas não só avançar por avançar, sair correndo aí. Avançar, só avançar, fazer coisas e isso, aquilo, e melhorar, fazer melhorias e não sei das quantas, não é coisas externas, mas é um avanço que começa no coração, de dentro para fora. É esse o avanço que nós estamos aprendendo, irmãos. O avanço no corporativo, o avanço no indivíduo, o avanço nas famílias, o avanço do quê? Mas avanço do quê? O que é avanço do quê? Da vontade de Deus. O avanço do reino de Deus. Nós estamos vivendo o avanço, mas com exatidão. Então, avanço mas é um avanço com exatidão. A gente não pode mais permitir. É como se a gente cravasse, é como se a gente estivesse assim, sinalizando para a próxima geração, irmãos. A gente precisa trabalhar como Deus está trabalhando, geracional. O Senhor é um Deus geracional, irmãos. Vamos tirar esse pensamento assim de, preciso pensar no agora só, simplesmente. Não, a gente trabalha, faz o que tem que fazer, mas já refletindo, lá na frente, olhando para frente. O que eu estou fazendo agora vai impactar lá na frente? O que eu estou fazendo agora vai impactar nos meus filhos, nos adolescentes, no meu sobrinho, nas pessoas que estão ao meu redor? Ou eu como professor, como N áreas da vida, eu estou pensando lá na frente. Por isso que nós precisamos estar exatos, porque é como se a gente estivesse cravando sinalizações. Eu caminhei até aqui, avancei até aqui, é para cá que deve ir, porque o Senhor está direcionando. Nós como igreja, do século 21, 2026, aqui, beleza, estamos andando nesse lugar. Aqui, não, esse lugar aqui é o errado, isso aqui é a mentira, isso aqui é deturpação da verdade. Não, é esse lado aqui, continuemos avançando, com exatidão. Não, mas eu estou desanimado, não quero mais saber. Quer saber, vou deixar quieto. Aí, tu não consegue mais ter discernimento, crava uma sinalização, uma seta para o lado errado. E aí aquela geração que vai vir, vai seguir aquilo que você está falando. Aquela geração que está vindo, é para esse lado, meu tio está falando, meu pai, o mestre ali, o líder, é para esse lado, beleza, então eu vou para esse lado. E aí mais uma geração que vai se perdendo. E vai ser muito mais difícil para voltar ao desenho original. Então que nós tenhamos realmente essa consciência, irmão, das nossas vestes. Não estou falando aqui para ninguém ser religioso, sair gritando para todo mundo que tem que se arrepender, senão vai para o inferno, algo do tipo. Não é sobre isso. Nós já entendemos, irmãos, que é sobre expressar naquilo que nós já estamos fazendo, em todas as áreas. Expressemos a Cristo, irmãos. Busquemos no Senhor. Pai, o que o Senhor quer na minha vida, na minha família? O que o Senhor quer que nós façamos, Pai, para que o Teu reino avance? Venha o Teu reino, mas como que eu vou fazer esse reino avançar? Avançar com exatidão, Senhor. Feche seus olhos, irmãos. Vamos refletir, vamos orar sobre isso por um breve momento. Já estamos acabando, mas não deixe que talvez, já está acabando, então já estou com um pensamento lá fora, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, o que eu vou fazer amanhã. Não. Ainda nós estamos aqui nesse momento. Não deixe isso escapar. Não deixe essa parte escapar do seu coração. Não deixe que isso distraia. Pense, fique agora aqui, irmão, fique comigo aqui. Vamos parar para refletir realmente no Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas como que eu estou fazendo isso? Como que eu estou cooperando para que o seu nome seja visto e seja santificado para aquele que não conhece o seu nome, Pai? O que eu estou fazendo, Senhor, para que o teu nome seja glorificado de fato? O
que eu estou fazendo, Senhor? Venha ao teu reino, seja feita a sua vontade. Senhor, o que nós estamos fazendo como corporativo? O que eu estou fazendo como pai? O que eu estou fazendo como marido, como esposa, como filho? O que eu estou fazendo, Senhor, para que Cristo avance, para que o reino avance, Senhor? Para que eu possa expressar isso de forma exata, Senhor. Para que a minha família ande na verdade. Para que o meu ambiente de trabalho seja transformado, Senhor. Senhor, o que nós estamos fazendo, Pai? Ore sobre isso, irmão.